Santo, poderoso Deus. Santo, glorioso Deus. Amém? Eu cumprimento a amada igreja com a doce paz do Senhor Jesus. Amém, igreja. Eu convido aos irmãos que estão aí na área externa da igreja para que adentre e tome os seus assentos. Em nome de Jesus. Glórias a Deus. Glórias ao Todo-Poderoso Deus de Israel. E cumprimento também aos irmãos, aos ouvintes que estão nos ouvindo pelas mídias sociais, que o Senhor vos abençoe. Eu cumprimento a todos com a doce paz do Senhor Jesus. Fiquemos de pé para orarmos ao Senhor. Glórias a Deus. Ore no seu íntimo, converse com o nosso Paizinho querido. Com certeza já se faz aqui presente, Ele quer ouvir a nossa voz, o nosso clamor. Ele está sempre disponível para nos atendermos quando nós o clamamos, o pedimos. Para o pai que não atende o pedido de um filho. Feche seus olhos, se concentre no reino de Deus, se concentre no Senhor, para que possa alcançar o trono de Deus as vossas orações. Deus poderoso, grandioso és tu, ó Pai querido, santo e poderoso Deus, o Senhor dos exércitos. Pai amado, Pai querido, nós te glorificamos, nós te louvamos, te exaltamos, ó Deus, te rendemos graças, Senhor, por mais uma vez, Senhor, ter nos trazido aqui à tua casa, Senhor, para te cultuarmos, Senhor, em espírito e em verdade. Pai, eu te peço que o Senhor cuide, Pai, daqueles que estão ainda no meio do caminho, que estão ainda vindo, que o Senhor, Pai, os conduza em segurança, Pai, até a tua casa, Pai, para que juntos possamos, Pai, somar a adoração a Ti, ó Deus de Israel. E que o Senhor também visite aqueles que estão ainda em seus lares, que irão vir ainda, que o Senhor também os traga em segurança, Pai. E que o Senhor também visite, Pai, aqueles que não irão vir, Senhor. Aqueles, Pai Santo, que não irão vir por algum motivo, Tu sabes qual, ó Deus de Israel. Eu te peço, Pai Santo, que se for, Senhor, por esfriamento espiritual, que o Senhor, meu Deus, que o Senhor envie o Teu Santo Espírito, ó Pai, para que o Senhor alcance o coração de cada um, para que o Senhor traga de volta, Senhor, para cada um, Senhor, o primeiro amor, Deus Santo. Para que o Senhor venha avivar, Senhor, cada um novamente, Pai, para a Tua honra e para a Tua glória. Pai, nós te exaltamos, nós te glorificamos, Deus. Eu te peço, Pai Santo, que o Senhor tenha, Senhor, atenção por este meu pedido, Pai, que eu o chamo de especial, Pai querido. Que o Senhor arranque, Pai, as escamas, Pai, as cortinas de ferro, Pai, que impede a visão espiritual dos nossos que não são ainda convertidos em Teu Filho amado, Deus. Que Tu venhas, Pai Santo, abrir os olhos espirituais, Senhor, de cada um, Pai Santo, para que eles possam, Pai, enxergar a verdade, Senhor, através da Tua palavra, Senhor, que é o próprio Cristo, Deus. Ora, Pai querido, nós não suportamos, Pai, muitas vezes, Senhor, nós sentimos, Senhor, incapaz, Senhor, e muito triste, Pai, de ver os nossos, Senhor, sendo conduzidos ainda, Senhor, pelo império das trevas, Pai. Eu te peço, tenha misericórdia de nós, Senhor. Eu te peço que o Senhor traga luz para as nossas casas, Pai, nossas famílias, nossas parentelas, Senhor, para que o Senhor converta cada um verdadeiramente, ó Deus, para que o Senhor traga, Senhor, cada um para a Tua presença, Senhor, para que o Teu Santo Espírito possa habitar, Senhor, dentro de cada um de nós e dos nossos, Deus, para que rios de água viva, Senhor, possa fluir de dentro de nós, Senhor, e alcançar este mundão que está aí sucumbido nas trevas, Deus.
Ora, a tua palavra diz que nós somos luz deste mundo e sal desta terra, Deus. É assim que nós queremos ser. Nós queremos, Pai, que quando olhares para nós, possam ver a face de Cristo, Senhor. E quando a nossa boca se abrir, Deus, que possa sair a tua palavra, o Evangelho de Cristo, as boas novas, Senhor. E que esta palavra, Senhor, venha adentrar nos corações, Senhor, destes, Senhor, que estão sendo movidos e conduzidos, Senhor, pelo Deus deste mundo, Senhor, pelo império das trevas, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, toma o controle, Senhor, deste santo culto, Pai. Toma o primeiro e último lugar, Senhor. Tudo é para o teu louvor, é para a tua honra, é para a tua glória, Senhor. Que a tua palavra venha alcançar os nossos corações, Senhor. Que ela venha encontrar, Senhor, um solo fértil, Senhor, para germinar dentro de nós, Senhor. E que através de nossas vidas, Pai, ela venha fluir com frutos, Senhor, agradáveis, Senhor, as tuas narinas, Pai, alcançando este mundo, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos e te glorificamos em nome de Jesus de Nazaré. Amém. E glórias a Deus. Glórias a Deus. Santo, poderoso Deus de Israel. Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Esta casa é tua, esta igreja é tua, nós somos todos teus. E a palavra que será proclamada aqui hoje no teu altar, no teu púlpito, Senhor, é a tua santa, gloriosa e poderosa palavra, Senhor. Toma a direção do pregador, Senhor, desta noite, Pai Santo. Que ele venha somente falar o que tu queres que ele fale, Senhor. Para que a tua igreja venha ouvir somente o que tu queres que ela ouça, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amados irmãos, amadas irmãs, essa palavra realmente eu vim saber agora no fim da tarde que eu ia abrir o culto. Eu sempre glorifico a Deus por tudo que Ele coloca na minha vida, se é bom ou se é ruim, porque tudo que há em nossas vidas é pela permissão dEle, não importa se é bem ou se é mal, Deus sabe os propósitos que Ele tem para nossas vidas. E glorifico a Ele por tudo. A palavra que o Senhor está no meu coração, tem no meu coração para a sua igreja e para mim, está no livro de Josué. Livro de Josué. Depois de Deuteronômio está Josué. Glória a Deus. Toma a direção deste culto, ó Deus. Toma a direção, Senhor. É para ti, Senhor. É para a tua glória, Deus. Livro de Josué, capítulo 6. Do versículo 1 ao versículo 5. Deus glorioso. Josué 6, Josué 6, versículo 1 ao 5. Derrubando as muralhas. Glória a Deus. Decanta ela labas. Josué 6, capítulo 6, versículo 1 ao 5. Amém, igreja? Amém. Fiquemos de pé, igreja, para orarmos, para ler a palavra do Senhor com reverência, a santa palavra. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada, cercada, por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei, aos seus homens valorosos, ou valentes, em outras versões. Vós, pois, todos os homens de guerra,
rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiros, buzinas ou cornetas, adiante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. Oh, aleluia. E os sacerdotes tocarão as buzinas, e será que, tocando-se prolongadamente a buzina de carneiro, ouvindo vós o seu sonido, todo o povo, com grande brado, o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá por ele, cada um em frente. Até aí, igreja. Glória a Deus. Deus poderoso, glorioso és tu, ó Deus de Israel. Tu és santo, poderoso e glorioso, ó Senhor dos céus. Amados, esta palavra é uma palavra poderosa que, com certeza, todos nós aqui, a cada dia, nós enfrentamos em nossas vidas muralhas. Quem não tem muralhas? Mas eu vejo que o Senhor começou a iniciar, a preparar Josué para esta missão. Quando o Senhor diz lá em Josué, capítulo 1, versículo 1, diz que o meu servo Moisés morreu, está morto. Portanto, Moisés, Josué, você irá conduzir o meu povo à terra prometida. A terra que eu prometi aos patriarcas, a Abraão. Então Deus já estava ali preparando Josué para esta missão. Desde já eu creio que o Senhor está preparando, igreja, amados irmãos e irmãs, cada um de nós, a cada dia, para a missão da sua vontade. É evidente que quando nós começamos a seguir e a obedecer a vontade, a ouvir a voz do Senhor, com certeza, o inimigo de nossas vidas, ele irá colocar diante de nós muitas muralhas. Ora, e certamente nós iremos enfrentar dificuldades. Quem não tem muralhas em sua frente? Quem não enfrenta cada dia muralhas? Eu falo de mim, eu todo dia eu enfrento uma muralha talvez maior do que a de Jericó. Porque a de Jericó, Deus tinha dito já a Josué, eu já entreguei as muralhas em tua mão. E eu creio que aqui nós, irmãos, nem todo dia nós ouvimos o Senhor falando conosco que as muralhas já foram entregues em nossas mãos. Eu creio que nem sempre o Senhor fala com a gente nesta proporção. Mas aqui Deus falou para Josué. Mas Ele aqui preparou Josué para essa missão, e o Senhor a cada dia também nos prepara, eu digo mais uma vez, para enfrentarmos as muralhas que surgem diante de nós. E eu creio, desde já, que a nossa vitória diante das muralhas depende muito do tamanho da nossa fé e qual Deus nós estamos crendo. Mas aqui eu reforço ainda que Deus preparando Josué, Ele diz, no capítulo 6, 7 e 9, Ele diz, tende bom ânimo. No 7 Ele diz novamente, diz, tende muito bom ânimo. No 9 Ele diz novamente, tende muito bom ânimo. Portanto, tende muito bom ânimo. Nós estamos ou não, igreja, tendo bom ânimo diante das adversidades que surgem diante de nós, das muralhas. Ora, a fé, ela está muito ligada ao ânimo. Porque se eu tenho fé, eu passo a crer e eu vou ter ânimo de enfrentar, porque se eu tenho fé, eu creio naquele que pode todas as coisas e que poderá impedir o agir de Deus em nossas vidas. Certamente o inimigo ele já perdeu, porque se nós estamos crendo em Cristo, o Senhor da glória, o Senhor que pode todas as coisas, as muralhas já estão no chão. Mas aqui Deus fala para Josué, para que ele dê seis dias, ele dê uma volta em torno da cidade de Jericó. Ora, eu imagino
aquele povo, o povo hebreu, eles chegando, passando no capítulo 3, eles cruzam, ultrapassam o rio Jordão. Ali Deus maravilhosamente, Ele já agiu mais uma vez, como Ele agiu diante do seu povo, abrindo o mar vermelho. Mais uma vez Ele abriu o rio Jordão, que era um rio largo, um rio imenso. Mas o poder do Deus Todo-Poderoso que abriu o mar vermelho, ora, o que seria um rio para Ele abrir? Então o Senhor, a cada dia diante de nós, Ele está abrindo rios, Ele está derrubando as muralhas, Ele está colocando por terra qualquer empecilho que venha tentar nos afrontar, porque Ele já venceu por nós, pode crer, igreja. Mas eu imagino aquele soldado, aquele exército, aquele povo, que vinha caminhando num deserto. Eu gosto muito de falar isso, porque eu glorifico muito a Deus pelo poder dEle sobre o seu povo naquela época, portanto, o poder dEle sobre as nossas vidas. O Deus de outrora, o Deus do passado, é o mesmo Deus de hoje e será sempre o Deus. Nunca Ele irá mudar, Ele é imutável, assim como a sua palavra, ela é imutável. Nós temos apenas que cremos e obedecermos e vivemos a vontade dEle. Apagou. Mas eu imagino aquele povo olhando para aquelas muralhas, segundo diz a palavra, eu estudando sobre isso, aquelas muralhas, é bem conhecido já esse assunto, que elas tinham 9 metros, 12 metros de altura e tinham em torno de 6, 8 metros de espessura. Ora, aqueles homens, como é que eles iriam enfrentar aquelas muralhas? Como é que eles iriam ver aquilo tudo sem ter um certo temor? Ora, nós não iremos conseguir derrubar essas muralhas, porque elas são intransponíveis. Mas eu digo para a igreja que o poder do nosso Deus, nada para Ele é impossível. O que estiver diante do poder do nosso Deus irá ser com certeza derrotado, vencido, colocado por terra, porque não há nada que possa vencer ao Deus da glória, o Senhor dos senhores, o Senhor dos exércitos. Isso me leva lá quando Senequeribe cercou Judá e Jerusalém, com 185 mil homens, humilhando o povo de Deus e defamando o nome do Senhor dos exércitos, dizendo que tinham destruído Samaria e as cidades fortificadas. Ora, mas o rei Ezequias, como estava na obediência a Deus, então ele ouvindo aquilo ali, ele lembrou muito bem que ele servia a um Deus vivo, a um Deus poderoso, o Senhor dos exércitos. E simplesmente ele se ajoelhou, curvou-se ao Senhor e disse: ó Eterno, tu está vendo que ele está falando do teu nome e do teu povo, Senhor. Então o Senhor falou com o profeta Isaías e mandou que ele mandasse uma mensagem para o rei Ezequias e disse: ó rei, não te preocupa, porque ainda hoje eu irei resolver a questão. Então esse Deus que falou com Isaías, Ele está a falar agora por meio da minha boca para a sua igreja. Ele já resolveu por você, resolveu por nós a questão que está impedindo o nosso avançar, que está impedindo o nosso caminhar de qualquer forma, não importa as circunstâncias. Ele já entregou o nosso inimigo nas nossas mãos. Naquela noite, então, um anjo voou sobre o arraial, sobre o acampamento do exército de Senequeribe, aquele rei sanguinolento, aquele rei snob, e todos morreram, a não ser o rei, para contar a glória de Deus. Chegando em Nínive, ele foi para o templo e lá, os seus filhos estavam no templo, adorando ao Deus falso, ao Deus Baal, e ali os seus filhos o mataram. E encerrou a história de Senequeribe, encerrou a história daquele que estava difamando o nome de Deus e o nome do povo de Deus. Nós somos povo de Deus, igreja, nós somos escolhidos de Deus, então portanto não tem o que temer, porque Ele é o Senhor da glória e Ele está sempre apto a nos atender, a nos proteger e nos guardar, porque Ele não está de brincadeira quando alguém toca na sua igreja. Nós somos a igreja de Cristo, nós somos os escolhidos do Senhor evangelista. E agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá em nossas vidas? Eu vou correr aqui um pouco. Então aquele exército é temoroso diante das muralhas, mas ali tinha homens que criam em Deus.
Tinha homens que sabiam que Deus da glória, o Deus poderoso, o Senhor dos exércitos, estava diante deles. Ora, quando o Senhor manda, a igreja tem que obedecer, porque se Ele manda, Ele assina embaixo. E Ele resolve. Então o Senhor disse para que aqueles homens rodeassem a cidade por 6 dias, uma volta por dia. E assim Ele fizeram. Certamente no meio da caminhada, alguns duvidaram do poder de Deus. Ora, a gente está caminhando há um dia, 2 dias, 3 dias, 5 dias, e eu não vejo nada do poder de Deus agindo nas muralhas em nossas vidas. Mas existe um porém, que o tempo não é do homem, o tempo é de Deus. Nós temos que esperar o tempo de Deus para que nós não venhamos nos engordar, porque quando nós queremos no nosso tempo, certamente não é o tempo de Deus, e as coisas irão vir, e muitos de nós poderemos nos descaminhar dos caminhos do Senhor. Mas então aquele povo por 6 dias deu uma volta, e no 7º dia eles deram 7 voltas, e então foram tocadas as trombetas, e as muralhas caíram. Ora, as muralhas tinham 9 metros por 6 metros, mesmo que elas tombassem, se ela tinha 6 metros de altura, tombando ainda ficaria ainda uma grande muralha, ainda seria difícil ultrapassar. Mas Deus preparou a situação para que o povo adentrasse sobre aquela muralha e subjugasse o rei, os seus valentes e toda Jericó. Para não mais tomar tempo para o louvor e para a palavra, igreja, nós servimos ao Deus do passado, ao Deus de ontem, ao Deus de hoje, ao Deus de amanhã. E esse Deus que nós servimos, Ele é simplesmente o Senhor da glória, o Deus poderoso. Então jamais baixem a guarda, não importa o tamanho das muralhas que se levantem diante de nós. Nós temos aquele que nos justifica. Uma vez que fomos escolhidos para estarmos aqui, é porque o Senhor nos prepara cada dia para enfrentarmos o que vier pela frente. E eu creio que os irmãos, as irmãs não estão para brincadeira. Eu não estou para brincadeira aqui. Eu estou no nome do Senhor dos exércitos, estou no nome do Senhor Jesus. E nós temos autoridade para repreender todo o mal e colocar todo o mal por terra que está sobre as nossas vidas, nossas famílias. O que a nós pertencer. Nós temos autoridade de repreender todo o mal. Esta é a palavra que o Senhor tinha no meu coração para a igreja e para mim. Desde já agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E glórias a Deus. Glória a Deus. Cumprimento a todos na paz do Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Antes que o galo cante por 3 vezes, tu me negarás, disse Jesus a Pedro. E Pedro lhe falou: te digo, meu Senhor, se preciso for, morrerei contigo, mas não te nego, meu mestre. E na madrugada fria, os soldados lhe batiam, sem temor, sem compaixão. Porém Pedro olhava, não acreditava.
no que estavas vendo. Então a mulher dele se aproximou e lhe perguntou: tu és um dele, tu estavas com ele? Pedro então negou. Porém o que Pedro via era olhar do meigo mestre, estava olhando em seu olhar, e o galo cantou, foi grandeado na alma de Pedro, como marcou o olhar de Jesus, um olhar de Pedro. Pedro lembrou e até chorou de arrependimento. É assim o seu olhar, mais profundo que o mar, mais forte que um vulcão, mais veloz do que o vento, de que qualquer pensamento. É o olhar do meu Jesus dentro do teu coração. É assim o seu olhar, penetrante como a espada, brilha mais que o diamante, corta mais do que a navalha. O poder de Deus não falha, pode crer que esse olhar está olhando pra você. Glória a Deus. Quem crê que esse olhar está olhando pra você nessa noite, aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja teu nome, é assim o seu olhar, mais profundo, mais forte que um vulcão, mais veloz do que o vento, de que qualquer pensamento. É o olhar do meu Jesus dentro do teu coração. É assim o seu olhar, mais brilha mais que um diamante, corta mais do que a navalha. O poder de Deus não falha, pode crer que esse olhar está olhando pra você, ou sua família, ou sua casa e sua vida. Esse olhar, esse olhar tão doce e meigo, esse olhar tão cheio de ternura, está olhando pra você. Aleluia. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Porque me resgatou, porque me trouxe aqui, porque me queres, Deus, tanto assim. Se contra o céu pequei e contra ti também, minha vida
vida eu destruí. Como errei, por que me queres tanto assim? Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus, eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Por que me queres tanto assim? Eu quero te envolver em meus mistérios, no manto da minha glória. Eu vou desenrolar o rolo santo, mudar a tua história. Eu vou fazer de ti vaso de honra. Eu vou envergonhar os que desonram. Vou te dar vitória. Por que me queres tanto assim? Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus, eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Por que me queres tanto assim? Eu Glória, glória a Deus, aleluia. Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus, eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Por que me queres tanto assim? Porque eu te amo. Agradeço a Deus a minha rica oportunidade. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Não tá se preocupando à toa. O diagnóstico do homem não significa nada. Tenha calma.
vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo pra curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxuga suas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, esse mal não é pra morte. Descansa, sou eu que estou tocando agora. Já tenho a sua vitória, só precisas descansar. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo pra curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxuga suas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Prometeu garante. Descansa, esse mal não é pra morte. Descansa, sou eu que estou tocando agora. Já tenho a tua vitória, só precisas descansar. Eu sou Deus antes da medicina, antes de tudo eu já existia. Eu sou dono das noites de choro e também das manhãs de alegria. Eu sou dono de tudo, eu sou. Eu sou dono de tudo, eu sou. Quem te prometeu garantir. Descansa, esse mal não é pra morte. Descansa, sou eu que estou tocando agora. Já tenho a tua vitória, só precisas descansar. Agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus. Aleluia. Aplauda bem forte o nome do Senhor Jesus, igreja. Porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Tem alguém feliz com Jesus essa noite? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Deus é maravilhoso e o tempo todo Ele é bom.
Glória a Deus. Irmãos, é com motivo de muita alegria que nessa hora nós vamos estar dando continuidade à série de mensagens com o tema O Cristão e a Oração. Nós já fomos ministrados sobre o que é oração, é a arte da conversa, é a arte do diálogo para com Deus. E então nós entramos quais são os tipos de oração. Já fomos ministrados sobre intercessão, nós já fomos ministrados sobre a petição. A intercessão é a arte de se colocar na brecha em favor de outra pessoa. As petições é a arte de pedir, não tem o que fazer, né? Você vai ali com Deus, ali conversa, pede, então são as petições. E nós entramos numa parte muito especial. E essa parte especial, ela está inserida no contexto da ação de graças. Nós entendemos, mediante a terça-feira passada, que a ação de graças, ela é composta por duas palavras. Ação, né? É o impulso do ser. Graças, agradecer. Então, a base para a ação de graças é a gratidão. E a gratidão, ela traz consigo o reconhecimento das benfeitorias de Deus em nossas vidas. A igreja compreende até aqui? Só recapitulando a terça-feira passada. Porém, irmãos, se nós de fato queremos agradar a Deus, se nós de fato reconhecemos as benfeitorias de Deus para com as nossas vidas, e nós queremos, com a atitude do ser, queremos entregar algo a Deus em forma de gratidão pelos seus benefícios sobre nossas vidas, nós temos que ter, no mínimo, em consideração aquilo que agrada a Deus. Nós entendemos que a gratidão, lembrando só um pouco a terça-feira passada, para os que não vieram na terça-feira passada, nós fomos ministrados com duas porções. A primeira porção é: a minha ação de graça, ela pode ser por intermédio de palavra e testemunho, que é nada menos do que o vernáculo, né? O vocabulário. É eu testificar, testemunhar do que Deus fez em minha vida. E isso pode ser feito por intermédio de palavras. Porém, a ação de graça, ela também não só como palavras, mas em atos, certo? E eu gostaria de intensificar sobre isso daqui, porque de fato, falar é fácil, o difícil é fazer. Você concorda comigo? Diga assim comigo: falar é fácil, o difícil é fazer, é realizar, é consumar um plano perfeito que vai agradar a Deus, mediante o quê? O meu reconhecimento pelas benfeitorias de Deus em minha vida, na minha casa, na minha família ou no ministério. Então, a mensagem dessa noite, ela tem como tema o que agrada a Deus. Porque se a ação de graça, ela tem no seu pilar fundamental um alvo a ser atingido. E quem é este alvo? Se a ação de graças pode ser por intermédio de uma pessoa, amém. Mas a ação de graça que nós estamos falando é a ação de graça bíblica, irmãos. Então a pessoa fundamental aqui é o eterno Criador, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Você pode aplaudir Ele nessa noite? Em nome de Jesus. Eu vou tentar ser direto agora. Tinha preparado aqui um compartilhar do meu ser para a amada igreja, mas como o horário já se estende um pouco, eu vou estar resumindo aqui uma pequena introdução. Irmãos, antes de eu trazer essa ministração para vocês, eu tive que recorrer a algumas fontes. Google, YouTube, são as fontes online que nós temos disponível. Antes da minha pessoa ir para a concordância bíblica, eu queria ouvir o que os eruditos, né, os sábios, pregadores da atualidade têm a falar sobre esse tema. Mas, irmãos, eu fiquei entristecido
Entristecido porque não é um assunto popular, não é um assunto comentado. Eu pensei que ia ter uma enxurrada de referências e eu iria ter o meu filtro. O meu filtro seria o quê? Os renomados. Obviamente que tem o quê? Um bom testemunho, né? Tem um compromisso com a palavra do Senhor. E pasme os irmãos e as irmãs. Eu encontrei apenas 3, não vou citar nomes. Porém, um tinha um vernáculo linguístico tão apurado que eu não aguentei 3 minutos no seu vídeo. Eu tive que sair. E nós entendemos que a mensagem do Evangelho ela tem que ser compatível com o ouvinte. Então, a classe que ele estava atendendo não era a minha classe e não era a nossa classe. Já era uma classe mais hard, né? Uma classe mais acadêmica, né? E nós não temos esse linguajar no meio de nós acadêmico. Então, não deu 3 minutos, eu cortei. O outro, renomadíssimo, não vou falar o nome, eu disse, vamos ver o que é que esse camarada tem a dizer. E o tema era o que agrada a Deus. Quando foi, também não aguentei 3 minutos, irmão, porque ele não falou nada com nada. Aí eu, meu Deus, que mistério é esse? Cadê esses homens de Deus para falar aquilo que te agrada, que eu não estou encontrando aqui nas plataformas digitais? E então, o que foi que eu me fiz? Eu me revoltei, fechei o celular, peguei minha concordância bíblica, fui lá eu buscar o que agrada a Deus. Cheguei na palavra agrada e trouxe várias referências bíblicas para a amada igreja. Porque de fato, irmãos, vem comigo, é fácil ou não é eu chegar para você e dizer, irmãos, o que agrada a Deus é um bom caminho, é uma boa atitude, são boas obras, um bom testemunho, não é aceitável? Mas é o que a Bíblia tem a dizer? Cadê a referência base para isso? Cadê os crentes de Beré que ainda vão na Bíblia? Entende? Eu me preocupei em trazer este alimento digno de toda aceitação para a amada igreja. Tinha muita referência sobre o que agrada a Deus, mas pasmem os senhores e as senhoras, tinha muito mais o que não agrada a Deus. Eu me abismei de tanta referência na concordância. Eu vou trazer essa mensagem, o que agrada a Deus, mas eu não posso deixar de falar do que não agrada a Deus. Então, a mensagem do que não agrada a Deus não é para hoje. Amém? Para uma próxima oportunidade. Mas eu não deixarei a igreja na mão sobre esse assunto. Até porque o povo de Deus perece por falta de conhecimento. O conhecimento ele gera o entendimento. Mas tem que se buscar uma fonte coerente. Qual é? A que me amplia o entendimento. Não quero só palavras bonitas, eloquentes, acadêmicas. Eu quero aquilo que a Bíblia tem a dizer. Porque o que a Bíblia diz é um tiro no alvo certo. Então, prepare os corações. A primeira vez que a palavra agrada a Deus, agrado está relacionado com Deus, é no Salmo de número 149. Abra sua Bíblia comigo no Salmo de número 149. Eu gostaria de iniciar por ele. Eu sei que tinha muitas referências melhores, mas eu quis trazer esse, porque segundo a concordância bíblica, é a primeira vez que a palavra agrada o Senhor vai aparecer. Tá bom? Eu quis iniciar com ela, porque ela é a primeira que aparece segundo a concordância bíblica. Lembrando que eu estou conjugando o verbo agradar. Abre aspas. Alguém pode ter uma tradução diferente. Em vez de agradar, pode ter outra palavra. E aí a gente levanta a mão caso você não tenha essa mesma tradução que eu. Salmo 149, verso 1 ao 4, escrito está. E preste atenção nos primeiros versos. Louvai ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor na congregação dos santos. 2. Alegre-se Israel naquele que o fez. Regozijem-se os filhos de Sião no seu rei. Louvem o seu nome com danças, cantem-lhe o seu louvor com tamborim.
e harpa. Verso 4, e é aqui onde entra a primeira vez a palavra agrada. Porque o Senhor se agrada do seu povo, ornará os mansos com a salvação. Irmãos, o que é que esse texto está dizendo? Que Deus se agrada quando o seu povo se reúne, reconhecendo o que ele fez e o exaltando com palmas, com cânticos, com danças e com música. Você pode aplaudir bem forte aí o nome do Senhor? Vamos passear, porque agora é só tiro. Vai anotando aí as referências, irmão. Tem um bocado. Como o tempo não para, tem muita referência aqui. E eu quero compartilhar com vocês e comentar algumas. E os comentários vai ser como uma punhalada santa. Vai ser só uma fisgada. Amém? Até porque o intuito dessa palavra de hoje, o que agrada a Deus, é trazer as referências bíblicas, é municiar a amada igreja, abrir, expandir o entendimento da igreja naquilo que agrada a Deus. Então, entenda uma coisa: toda vez que você sai de casa e vir para o santuário, louvar a Deus, reconhecendo sua grandeza, o seu senhorio, o seu poderio, com palmas, com danças, com alegria, Deus se agrada. Amém? Então, todas as vezes que você sair da sua casa e vir para cá, isso é uma atitude agradável, louvável diante de Deus. Mas, pastor, eu posso estar baqueado, só o pó da rabiola, mas eu vim para a igreja todo do jeito que eu estou, me sinto imundo. Isso é o inimigo te setando, porque na presença do Senhor, quando entra na casa do Senhor, até a tristeza ela salta de alegria. O demônio que pode estar te oprimindo, ele vai ter que bater em retirada. Aleluia! Abre a tua Bíblia comigo, Salmos 147, nós iremos ler o verso 10 e o verso 11. Irmãos, intercede para que o notebook da igreja seja ajeitado, né? Uma hora dessa o data show era uma mão na roda, não era? Bem rapidinho. Mas aqueles que são bons de Bíblia já encontraram aí Salmos 147, verso 10 e 11, escrito está. Olha só que forte. Não se deleita na força do cavalo, nem se comprais nas pernas do homem. O Senhor se agrada dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Olha que texto forte, irmãos. O Senhor não se agrada, e eu vou descer até o nível da mensagem. Deus não se agrada quando utilizamos forças alheias, humanas, naturais e carnais. O que Deus se agrada ainda é que o seu povo o priorize, temendo, reconhecendo Ele acima de tudo e de todos, e que de prontidão de espírito aguarda o estabelecimento da sua misericórdia. E o que é isso para a minha vida, pastor? Milagre, livramento, porta aberta, renovo, cura. O povo que espera o tempo de Deus, porque sabe que Deus vai manifestar o seu poder. Quantos esperam aqui na manifestação do poder de Deus? Glória a Deus. Eu também espero, irmãos. O Senhor se agrada do que os temem. Lembra que o princípio básico para o temor é o respeito? O temor, ele não, no original, ele não tem compromisso com o medo. Ele fala de respeito. E o respeito também é a base principal, é o pilar fundamental do amor. Ninguém ama sem respeito, irmão, porque é um sentimento nobre. E a base para o amor sempre será o respeito. Amém? É tanto que quando se perde o respeito, obviamente é porque o amor já se esfriou, quem sabe nem tem mais. O que pode ainda nascer, isso levando para um relacionamento,
Você nem, eu falo ou não falo? Eu digo ou não digo? É o esfriamento, né? É a consideração pela vida daquela pessoa, mas aquele sentimento pulsante, nobre, não existe mais, né? Mas aí deixa para a ministração de casais. Salmo de número 69, verso 30 e 31. Os irmãos que nos acompanham pelas mídias sociais, Deus os abençoe. Você que é novo aqui, se inscreve no canal, dá um joinha aí, ajuda aí, solta o glória a Deus aí nesse lugar, em nome de Jesus. Quem ainda está no Facebook, Deus abençoe. O Instagram caiu, mas já reconectamos. E você que está aí no YouTube, Deus te abençoe, no nome de Jesus. Salmos de número 69, verso 30 e 31. Louvarei o nome de Deus com um cântico, engrandecê-lo-ei com ação de graças. Isto é mais agradável ao Senhor do que boi ou bezerro que tem chifres e unhas. Olha só, conjugação aqui mudou, deixou de agradar para ser mas está relacionado. Amém? Aqueles que são bons do Portuga aí, sabe que está aqui relacionado. Então o que é que o salmista está dizendo? Que Deus se agrada mais de um sacrifício de louvor, reconhecendo a sua grandeza, o seu poderio, do que um voto na qual tem o interesse de me beneficiar e usar Deus como um simples bom velhinho que quer abençoar o seu povo. Porque tem muitas pessoas que tiram vantagem dos votos para se beneficiar. Mas se de fato eu quero agradar a Deus, um sacrifício de louvor, um engrandecê-lo com ações de graças, está tudo no texto, no tema. Com ação de graça, é um impulso do meu ser, que ele se inclina a entregar a Deus. E quando eu quero entregar a Deus, eu vou entregar nas vertentes que lhe apraz. E as vertentes que lhe apraz é quando eu compartilho com o próximo, com um espírito de reconhecimento de tudo aquilo que Deus faz na minha vida. Eu compartilho a grandeza de Deus. Em outras palavras, eu evangelismo. Vocês pegaram o mistério aí? É eu evangelizar. Como? Contando testemunho, contando um livramento, contando uma cura, contando uma graça recebida da parte de Deus. Você reúne o povo, tome-lhe testemunho. Irmãos, reuni vocês aqui neste culto de ação de graça em família, simplesmente porque foi um ano difícil, mas eu quero dizer que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Deus é bom, estou realizando isso para a glória dEle. Ação de graças. E ação de graça que se preze tem que ter louvor, irmãos. Tem que ter louvor. Porque se for para fazer um negócio perfeito, então tem que ser perfeito, irmãos. Não dá para fazer de qualquer jeito. Tem um louvor. E olha o que o Salmo vai dizer: louvarei o nome de Deus com um cântico, e eu vou engrandecer com ação de graças. Você reúne o povo, tá com a canção que engrandece o nome do Senhor, uma canção de adoração. Depois testemunha no final, meu irmão. Falta só o apelo. É o culto agradável, consciente, dinâmico, e Deus se agrada. Isso é mais agradável. Olha só, uma atitude de você evangelizar o próximo mediante a grandeza de Deus em sua vida, mediante a ação de graça, isso é mais agradável do que o teu voto, do que o teu sacrifício de animais, né? De certos sacrifícios. Um exemplo: eu vou jejuar 40 dias e 40 noites. Se não for pelo Espírito Santo, num propósito que agrada a Deus, não vai, irmãos. E eu estou preparando essa mensagem que eu quase não durmo de ontem para hoje. É Isaías capítulo 58. E ontem eu li como eu nunca tinha lido na vida. Fui ministrado por Deus de uma forma
que me constrangeu. Compartilhei com a minha esposa, compartilhei com a minha irmã, compartilhei com a minha mãe, e ambas ficaram assim, ó. Hã? E eu estou preparando essa mensagem. O jejum que agrada a Deus, porque é algo grande, tá certo? Então, esse sacrifício de louvor dentro da ação de graças é mais agradável do que qualquer outro tipo de sacrifício. Esse tipo de ação vale bem mais do que algumas igrejas que pregam muito teologia da prosperidade. Faz um voto de R$1.000 aí, irmãos, você vai receber 10 vezes mais. Qual é o que agrada a Deus? Você pegar R$1.000 e tacar na igreja, ou você chegar na sua casa, prepara um ambiente, ou aluga um lugarzinho, convida os íntimos, os de casa, ou então quem quiser vir, abre para todo mundo e fala das grandezas de Deus, dos feitos de Deus, porque vai ligar as pessoas até Deus, e isso Deus se agrada. Amém? Isso não está aqui sendo pregado nesse texto? Bora, que atrás vem gente. Vamos para o Novo Testamento. Carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículos de número 10 e 11. Se não é bom de Bíblia, vai anotando, irmãos, as referências. Também está disponível, caso alguém queira. Todas as últimas mensagens que eu tenho pregado estão disponíveis em docs, tá certo? Você pode me pedir pelo WhatsApp, que eu lhe envio com o coração muito agradecido a Deus, tá bom? Se você quiser no final do culto também pegar aqui e então marcar, caso perca algum ponto, tá disponível também, tá certo? Colossenses capítulo 1, verso 10 e 11. Olha que coisa tremenda. Olha que coisa tremenda. Para que possais andar dignamente diante do Senhor. Aqui já vai mudar de novo a conjugação. Agradando-lhe em tudo. Olha o que é que ele vai dizer. Frutificando em toda a boa obra. Crescendo no conhecimento de Deus. Corroborando-os. Alguém tem um outro nome, uma outra nomenclatura aí? Ou é todo mundo essa aqui, ó? Corroborados. Tá todo mundo com ela? Tá todo mundo? Opa, alguém tem uma diferente aí. Fortalecidos, não é isso? Então, a outra tradução aí nos ajuda, ó. Fortalecidos em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência, longanimidade com gozo. Olha aqui, olha que coisa tremenda. Se eu quero agradar a Ele em tudo, apóstolo Paulo, ministrando aos Colossenses, ao povo de Colosso, ele vai dar alguns parâmetros. Quer agradar a Deus em tudo? Frutifica na boa obra dele. Quer agradar a Deus em tudo? Busque o conhecimento a Deus, cresça no conhecimento de Deus. Se fortaleça aonde? Em Deus, né? Segundo a força da sua glória. E o que é que ele vai dizer? Quer agradar a Deus? Seja paciente. Quer agradar a Deus? Seja longânimo a sua alegria, o seu gozo. O que é isso? A longanimidade, que a sua alegria é como se ela entrasse no estágio de perene, contínuo. Porque tem hora que parece que é muito fácil nós desfalecermos. Primeira afronta murcha, primeira crítica murcha, o primeiro dislike murcha, né? O primeiro debate, o primeiro confronto murcha. Mas se eu quero agradar a Deus, eu tenho que ser convicto de quem eu sirvo, de quem eu sou em Deus e daquilo que eu espero e para onde eu estou caminhando. Quando eu tenho tudo
tudo isso tatuado no meu peito, no meu coração, eu vou agradando a Deus. O inferno pode se levantar, aí vai se cumprir o que a Bíblia diz em Jesus no Sermão da Montanha. Ele vai dizer: está sendo perseguido, bonitão, alegre-se, bem-aventurado será, feliz será, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Quando Pedro foi chicoteado, quando ele junto com João, eles foram ali, foram presos, foram açoitados, como é que eles ficaram? Tristes, murmurando, reclamando? Não, eles ficaram alegres. Por quê? Porque no peito eles tinham sido firmados na palavra de Deus, sabia quem eles eram, sabia qual era a sua missão, sabia quem Jesus era, sabia o plano de Deus, e tem como abater aquele que é ciente da sua vocação. Ainda que Jesus tenha declarado para eles inúmeras vezes que eles iriam sofrer, mas que eles tivessem bom ânimo, porque Jesus tinha vencido o... Eita glória! Quer agradar a Deus em tudo? Seja longânimo a tua alegria, seja perene, seja contínua o teu ânimo. Está caindo em tentação, se alegre, irmãos, porque se você não se alegrar mediante as provas, as lutas que você passou por causa da justiça ou por causa do evangelho de Cristo Jesus, alguma coisa está errada. Porque é o Espírito Santo que vai nos impulsionar, porque é o que a palavra diz, irmãos. Nós não estamos aqui para servir a homens, não estamos aqui para agradar a homens. Hoje se reuniu um povo que quer ter o conhecimento de como agradar a Deus. Amém? Então, isso é muito forte. Hebreus capítulo 11, versículo de número 6. Vamos lá, que ainda tem muita referência. Eu tenho que correr. Nossa, tem que correr. Esse é um clássico da nossa fé. Hebreus 11, 6. Escrito está, vou ganhar tempo para vocês. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador do que os buscam. Que é isso? Abençoador daqueles que o buscam. Precisa explicar mais alguma coisa? Quando a gente fala de fé, a gente fala de confiabilidade. Eu tenho confiança em Deus, por isso entrego a minha vida, a minha casa e minha família. Por quê? Porque eu confio que Ele cuida, eu confio que Ele protege, eu confio que Ele provê, eu confio que Ele promove, eu confio que Ele zela. Amém? Vamos nós. Ageu capítulo de número 1, versos 7 e 11. Anote a referência e deixa eu ler para você, porque eu só tenho 15 minutos a partir de agora. Amém? Ageu, profeta menor, capítulo 1, versos 7 e 11, escrito está. E esse eu quero que cada um de vocês, anota aí no caderninho, esse eu quero ministrar com um pouquinho mais de cautela para vocês. Escrito está, olha só. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Eu vou dar continuidade, mas antes deixa eu falar uma coisa. Deus está falando aqui quando o povo estava voltando do cativeiro, para que eles pudessem reformar o tabernáculo, cuidar da igreja propriamente dita. Então entenda uma coisa, esse texto vai falar que quando eu cuido, eu zelo da casa do Senhor, Ele se agrada. Amém? Vou dar continuidade. E quando o povo de Deus não faz isso, o que é que acontece? Irmão, tem punição. Olha aí, ó. Esperaste muito, mas eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu dissipei como um sopro. Por que causa? Disse o Senhor dos Exércitos:
por causa da minha casa, que está deserta, enquanto cada um de vós corre à sua própria casa. Por isso, retém os céus sobre vós o orvalho, e a terra detém os seus frutos, e mandei vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, sobre o trigo, sobre o mosto, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre o gado e sobre todo o trabalho das vossas mãos. Isso é forte? Quando eu negligencio a casa do Senhor, eu deixo de agradar. E o que é que acontece comigo? Peia. Que nem o Jojo. Peia, peia, papai. Peia, peia. Que ele gosta que eu, dê umas palmadinhas nos glúteos dele, bem avantajado. Né? O que é que acontece contra o povo de Deus? Peia. Deus, Ele quer que a gente zele a sua casa. Deus quer ser o centro. Eu posso cuidar da minha vida, mas também cuidar da obra do Senhor. Uma balança justa, equilibrada. Irmãos, quando você deixa de ofertar, quando você deixa de dizimar, sabe o que é que acontece? Olha para o teto. Deve estar funcionando, sei lá, 10% da capacidade. Em outras palavras, está dizendo, estou morrendo. Aquela dali, já morri. Se você prestar atenção, as outras não estão 100% não, porque a igreja está escura. Você percebeu isso esses dias, que a igreja está escura? E é porque tem um refletor de 10 aqui, outro de 10 aqui, para iluminar, para ser uma transmissão razoável. Se você olhar, já está precisando de reforma de novo. A pintura, a tintura, já era, irmãos. Os eventos, as coisas, arranca, as lascas da coisa, já era. Se você olhar a casa do Senhor, você vai ver que ela precisa de uma reforma. Ela precisa... Entendeu? E Deus se agrada, irmãos. Deus se agrada quando o seu povo atenta para a sua casa. Entenda, nós nos reunimos aqui no nome do Senhor. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você gosta de casa suja? Quem já andou por transporte por aplicativo, ou Uber 99 aqui, levante a mão. Já pegou algum transporte? Um táxi, alguma coisa? Você gosta do carro sujo? Fedorento? Você gosta ou não gosta? Qual é a avaliação que você vai dar para ele? 0, aí, rapaz, foram sinceros, 0. É ou não é? É um fato isso. Você acha que o Criador gosta da sua casa suja? De qualquer jeito? Pastor, porque a luz não foi trocada? Porque essa daqui que já está finalmente não foi trocada? Porque as outras coisas não foram trocadas? Por quê? Porque muitos estão negligenciando a gratidão a Deus, que é o quê? Os dízimos e as ofertas. São dízimos e ofertas que mantêm a obra do Senhor. Aí tem pessoas que dizem, hoje eu estou apertado demais. Eu ganho R$1.000, é para eu dizimar 100, mas quer saber de uma coisa? Vou dizimar só 50, eu vou ofertar 50. Aí o Senhor sabe da intenção do coração, diz assim, quer dizer que é só 50 para mim, né? Eu te dou saúde, eu te sustento, eu faço isso, aquilo por você. Você vai me tratar dessa maneira, vai deixar a minha casa às ruínas? Irmãos, por que você acha que nós não temos uma placa bonita e considerável lá fora da igreja? Por que você acha que nesses últimos 2 anos de pandemia, a igreja tem mais de 10 empréstimos? Você sabia disso? Sabia disso? Por que você acha que está tudo nas costas do pastor e da pastora? Porque o povo tem negligenciado a casa do Senhor. O povo tem sido avarento, estão correndo segundo a sua vontade, porque eu preciso, porque eu não posso ficar na mão, porque eu estou desesperado, aquela coisa toda, tudo, beleza. Nós necessitamos e precisamos, mas e a casa do Senhor, como é que fica? Aquele que quando você está nas últimas precisa dele, como é que você se posiciona?
Se você ganha 10 mil, irmãos, é R$1.000 o dízimo. E o dízimo é o quê? O dízimo é o quê? Eu costumo dizer que o dízimo é uma gratidão. Você vai devolver, você vai colocar diante do Senhor a sua gratidão, reconhecendo que Ele abriu a porta, que Ele, fez grandes coisas para você ser o que é, ter o que é e ganhar o que tem. Aí tem pessoas que R$1.000 é muita coisa para a igreja, o pastor é ladrão. Irmãos, eu trabalho 10, 12 horas por dia. Eu moro de frente da praia, mas é à custa do meu suor. É só ir lá na minha casa. Quem já foi na minha casa viu que lá em casa não tem luxo não. Meu sofá é todo acabado. A minha televisão, sabe onde é que a minha televisão está? Na salinha das crianças. Se for lá em casa não tem luxo não, irmãos. Muita gente, eu ganho 5 mil por mês, meu dízimo é 500. Não vou dizimar 500, vou dizimar só 200. Uma oferta de R$200. Aí as pessoas pensam que faz para o pastor. Olha só, queria colocar a acústica da igreja, botar as centrais de ar-condicionado, dar a qualidade que Deus merece e que vocês também precisam. Um lugar totalmente diferente, onde chega organizado, cheiroso, bem iluminado. E aqui o que é que acontece? O nome do Senhor é glorificado, é exaltado, e é onde nós aprendemos mais de Deus. Aí quando tem pessoas que trabalham com essa mesquinhez, vem e vai de qualquer jeito, aí o que é que Deus faz? Nós acabamos de ler, e é assim. Você espera muito, mas me entrega pouco. Deus pediu 10% e você não entrega 5%? Negligencia a casa dos seus irmãos? É um fato. Olha o templo da igreja, olha os ventiladores. Olha os ventiladores. Sabe quem é que cuida desses ventiladores aqui? Uma pessoa ímpia. Não é nem da fé. É um crítico da fé. É o meu sogro que cuida dos ventiladores da igreja. Pergunta se ele cobra. Ele faz para Deus. Mas é da fé? Não. Mas ele cuida. É antiguinho. Se tivesse os irmãos com gratidão a Deus, sendo fiel nos dízimos e nas ofertas, deixaria de ser esses ventiladores humildes e teria centrais de ar-condicionado, porque eu creio que vocês são abençoados. Mas o que falta é o povo de Deus vencer a avareza que há aqui dentro, que nos impede de sermos mais abençoados. Aí tem pessoas que ficam dizendo: eu não vou dar, eu vou reter. Aí Deus lá do alto: pois eu também vou reter, tá bom? Você espera muito, mas vai vir um pouco. E o pouco ainda eu vou fazer assim, Tem tudo para dar certo e não dá. Por quê? Faz a lição de casa. Diga assim comigo: a partir de hoje eu vou colocar a minha gratidão diante do Senhor, com palavras e com atitudes. Aplauda bem forte o nome do Senhor. Ô Jeová, vou correr, eu tenho 5 minutos, irmãos. Eu tenho que correr. Escute, anote, Romanos capítulo 14, versículo 17 e 19, escrito está: porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Porque quem nisso serve, olha só a palavra-chave, serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Filipenses capítulo 4, versículo 18 e 19. Vai anotando que agora é só a metralhadora de Jeová aqui, tá certo? Mas bastante tenho recebido e tenho abundância.
cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glórias por Cristo. O que é que Paulo está falando aos filipenses? Ele está agradecendo pelo cuidado do seu pastor. E eu não é que eu quero ser bajulado por alguém, irmãos. Longe de mim tal coisa, longe de mim, distante de mim. Nesses 10 anos eu nunca me autopromovi, mas só que eu não posso deixar vocês desagradar a Deus. Quer agradar a Deus? Cuida do teu pastor. Isso é agradável a Deus. Apóstolo Paulo está dizendo, eu estou em terras estranhas. Se você ler o contexto, o capítulo 4, você vai ver por completo. Nós lemos 2 versículos, 18 e 19. Ele vai dizer o seguinte: a bênção, a oferta de vocês chegar até mim por intermédio de Epafrodito é muito mais do que eu estou precisando. Estou em abundância e fartura. E o que é que ele vai dizer? Isso é agradável e aprazível a Deus. A igreja que se importa com o seu pastor, a igreja que cuida do seu pastor, até porque nós pastores vamos prestar de conta de Deus com a vida de cada um de vocês. E a igreja que se preze, ela tem que cuidar do seu pastor, por oração, por ajuda. Se o pastor estiver ali na necessidade de alguma coisa, chegar, você tem condição, o pastor está precisando de alguma coisa. O senhor é motorista de aplicativo, mas passou a semana na obra, está precisando de alguma coisa, tem alimento na sua casa, tem mistura para o senhor comer, o senhor aceita uma bandeja de ovo. Irmãos, vai fazer quase 2 semanas que eu não rodo, só na obra do Senhor. Ora, 2, eu acho que até mais semanas. Fora que eu fiquei enfermo, fora engajado na obra do Senhor. Não tive tempo de rodar. Eu priorizei o reino. Esses dias agora eu só vivi a base do cartão. Não tive dinheiro para botar um GNV no carro, que é mais barato que a gasolina. Meu carro é GNV. Não tinha R$1. E eu dizia, Senhor, eu sei que o Senhor cuida. Vem aluguel da igreja. Pergunte como é que está aí o aluguel da igreja. Pergunte como é que está o aluguel da casa do pastor. Só misericórdia. Amanhã é 12 horas de trabalho no pau. Se duvidar, eu emendo às 16. Fico 24 horas. Porque o negócio está estreito. Por que eu estou comentando isso com vocês? Porque tem dias maus. E a igreja que quer agradar a Deus, ela deve cuidar do seu pastor. E aí, pastor, como é que o senhor está? Você já orou por mim hoje? Já orou por mim essa semana? Esse mês, já estamos na metade do mês, já estamos na quinzena do mês. Você já orou pelo seu pastor hoje? Temos 2 pastores, o pastor Pinheiro e o pastor Gustavo, co-pastor da igreja. E aí vem descendo a hierarquia da igreja: evangelistas, diáconos e obreiros. Você já orou pela liderança da igreja? E isso é agradável a Deus. Queria falar um pouco mais, mas o horário já avança. Colossenses capítulo 3, versículo 20. Vós, filhos, obedeceis em tudo aos vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Obediência acima de tudo. Diga isso comigo: obediência acima de tudo. E se é o pai que está falando, e nós na qualidade de filhos, nós temos que obedecer, porque isso é agradável a Deus. Amém? Ele se agrada. Hebreus capítulo 13, versículo 15 e 16, escrito está. E essa aqui é uma versão corrigida e atualizada. Tá certo? Essa versão aqui eu trouxe diferente porque o vernáculo está melhor, as palavras estão melhor. Por meio de Jesus, pois oferecemos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessa o seu nome. Olha só o que é um sacrifício de louvor: palavras que confessam o nome do Senhor. Amém? Não negligencies igualmente a prática do bem, a mútua cooperação, harmonia entre os irmãos. Com tais sacrifícios Deus se agrada, ou Deus se compraz.
É forte isso? A unidade entre os irmãos agrada a Deus. A concordância entre os irmãos agrada a Deus. Os lábios que confessam, os lábios que sacrificam, o sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam ao Senhor, agrada a Deus. Quero trazer uma orientação. Salmo 51, verso 17 e 19, escrito está: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, pois a um coração quebrantado e contrito não desprezará o Senhor. Faz o bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Eu tenho que fazer essa orientação, eu não posso deixá-la passar. Salmo de número 51 é uma oração de confissão do pecado de Davi pelo adultério de Batseba e o sangue derramado de Urias, seu esposo. E ele vai dizendo que Deus não quis nenhum tipo de sacrifício de animal. Por quê? Porque a culpa estava em Davi. E o que é que Davi é ministrado pelo Espírito Santo de Deus? Para que os meus sacrifícios de louvor, para que minhas ofertas sejam aceitas diante de Deus, eu tenho que me consertar diante do Senhor. Eu não posso viver aquela vida de pecado. E como é que eu vou fazer tudo isso acontecer? É um coração quebrantado, é um espírito quebrantado. O que é isso, irmãos? Arrependimento. Arrependimento. Eu não posso deixar de trazer essa orientação para a amada igreja. Não é de qualquer jeito, mas nós temos que ter o coração reto e puro. Por isso, no Salmo 51, ele vai tratar, irmãos, ele vai tratar disso. Não é de qualquer jeito. Nós não podemos agradar a Deus do nosso jeito. É do jeito que Deus quer. Lembra-nos, Jesus no Novo Testamento diz: se tu tem alguma coisa contra o teu irmão, vai trazer uma oferta no altar, o que é que ele diz? Se conserta com o teu irmão, depois traz a tua oferta. É de qualquer jeito? Aí tem muitas pessoas que vêm do jeito que está, não prospera. Por quê? Porque está vivendo uma vida que não agrada a Deus. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4. Estou correndo, irmãos. Anote. Tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Olha só, essa orientação é incrível demais. Olha isso, que forte. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Em outras palavras, botou a mão no arado, não tira. Não se embaraça, não perde o ministério, não perde o desenvolvimento da graça, do poder de Deus na tua vida por questões fulas, baixas. Não faz isso. Você não pode se embaraçar com as coisas desta terra. Ainda a prioridade do cristão é buscar o reino de Deus e a sua justiça, e aquilo que necessitamos será acrescentado, porque Deus cuida. Deus cuida, irmãos. Quem gosta de mistério aqui? Quem gosta de mistério? Eu também gosto muito de mistério. Eu quero compartilhar um mistério com vocês. Salmo de número 147, verso 1, é um mistério. Louvai ao Senhor, porque é bom cantar louvores ao nosso Deus, porque é agradável e decoroso é o louvor. Que mistério é esse, pastor, que o senhor quer entregar? Deus se agrada quando você louva, e você se alegra quando louva. É um mistério. É um mistério.
O mundo diz assim, ó, quem canta os males. E na nossa fé o quê? O crente que adora, recebe? O crente que adora, ele é alegre. E o crente que adora, agrada a Deus. É um mistério. Eu posso estar triste, mas se eu resolver adorar, Deus se agrada. E aquele sentimento que estava me dominando, ele vai vazar, irmãos. Porque a presença do Senhor vai inundar. A tristeza na presença do Senhor, ela tem por obrigação bater em retirada. Irmãos, eu quero terminar em 3 minutos. Eu não posso deixar de falar isso para vocês. Nossa, pastor, eu agrado a Deus. Já passei do horário, irmãos, me perdoe, mas vai valer a pena. Aguenta só mais alguns minutinhos, vai valer a pena, irmãos. Ó, estamos aqui agradando a Deus. Tudo que agrada a Deus até, ó, tinha muita mais referência, mas eu escolhi essas. Foi bastante, não foi? Deu um norte para a igreja. Glória a Deus. Está disponível caso você não acompanhou. Pega comigo depois. O mistério, eu louvo e ainda me alegro. É um mistério, compartilhei com vocês o mistério. Mas deixa eu dizer algo para vocês. Você acha que agradando a Deus não terá recompensa? Você acha que quando você tem um espírito para agradar a Deus, você não vai ser recompensado? Lembre-se, eu não quero trabalhar com a barganha. Eu quero só trazer um esclarecimento ao Senhor, porque tem muitas pessoas que querem um motivo para tirar vantagem de Deus. Mas eu quero lhe dizer, se você colocar o seu espírito aqui diante do Senhor para viver como Ele quer, numa vida que Ele agrada, vocês serão recompensados. Números capítulo 14, versículo 8 e 9. Anota e deixa eu correr. Se o Senhor se agradar de nós, olha só, então nos porá nesta terra e nos dará terra que emana leite e mel. Tão somente não sejas rebeldes contra o Senhor e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo e o Senhor é conosco. Não o temais. O que é isso? Enquanto você tiver uma vida que agrade a Deus, vá, não se contamine com as coisas da terra, mas vai marchando, meu irmão, porque a ordem do Senhor é para a igreja avançar, para marchar, não é para recuar. Aí o que é que o Senhor vai fazer? Vai se agradar de você. O que é que Ele vai estabelecer? Conquistas e vitórias e abatimento de todos os inimigos. Diga-se comigo, haverá recompensa. Provérbio 16, 7 escrito está: sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor. Essa é fenomenal. Até os seus inimigos faz que tenham paz com eles. Isso é forte demais. Olha a recompensa que nos é proposta. Olha essa promessa que nos é proposta. Quando eu agrado a Deus, Deus dá graça para até os meus inimigos ter paz comigo. E se duvidar, no momento de crise, até aquele que era meu inimigo, ele pode ser o meu ajudador e o meu abençoador. Porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Salmos 44, 1 e 3 está escrito: ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos e os nossos pais têm contado a obra que fizeste em seus dias, nos tempos da antiguidade. Como expulsaste os gentios com tua mão e os plantastes a eles, como afligiste os povos e os derrubastes, pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço os salvou, mas a tua destra e o teu braço e a luz da tua face, porquanto te agradastes dele. O que é que o salmista está dizendo aqui no Salmo 44? Que o Senhor deu vitória ao seu povo sem eles ter que empunhar uma espada, uma lança, fazer algum movimento brusco de guerra. Deus se agradou da fé, do temor do povo, da paciência, da esperança do povo, e Deus fez o quê?
desbaratou o inimigo, concedendo livramento e vitórias ao seu povo. Colossenses capítulo 3, 22 e 24, escrito está: vós servos, obedecei em tudo aos vossos senhores segundo a carne, não servindo só a aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus, e tudo quanto fizestes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não a homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da esperança, ou da herança, porque a Cristo o Senhor vós servis. Tem recompensa, tem galardão, tem herança, tem bênção, tem vitória. Aleluia! Aleluia, irmãos. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 ao 3. Admoesto-te, antes de tudo, que se faça deprecações, orações, intercessões, ações de graça por todos os homens, pelos reis, por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Senhor. Quer ter uma vida boa, sossegada, você tem que orar pelo próximo, pelos governantes e os políticos do nosso país. 1 Timóteo capítulo 5, verso 4. Mas se alguma viúva tem filhos ou neto, aprenda primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e recompensar seus pais, pois isto é agradável diante de Deus. Quer agradar a Deus? Cuida da tua casa, cuida do teu lar. 1 Pedro 2, 18 ao 20. Vós servos, sujeitáveis com todo temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo o bem sois afligidos e sofreis, isso é agradável a Deus. E eu volto concluindo do que agradava: o sofrimento pela justiça, o sofrimento pela consciência cristã, o sofrimento pela causa do reino, do evangelho, é totalmente agradável a Deus. Agora eu peço que a todos, abra sua Bíblia comigo, livro de Colossenses, capítulo de número 3, e essa é a exortação final para esta noite. Nossa, cadê Colossenses? Tirar da minha Bíblia. Colossenses, capítulo de número 3. Escrito está: portanto, é uma exortação à santidade e ao amor fraternal. É a conclusão final. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não das que são da terra, porque já estáis mortos e a vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo
corpo andastes quando viveis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da maledicência, da malícia, da maledicência, das palavras torpes na vossa boca. Que é isso? Palavrão. Vigia, crente. Não mintais uns aos outros, porque já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaros, citas, servos ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis vós também. E se sobre tudo isto revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para o qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sedes agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vossos corações, e quando fizestes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor, dando por Ele graças ao Deus Pai. Exortações finais. Não dá para comentar porque o horário já foi. Coloque o seu dízimo e oferta na mão. Vamos ofertar e dizimar. Os obreiros da casa, por gentileza, no recolhimento de dízimos e ofertas. É forte ou não é? É forte. Chegou a hora de você colocar a sua gratidão diante do Senhor. O vosso dízimo, a vossa oferta, paga aluguel, paga internet, paga água, paga luz, paga manutenção, paga empréstimos da igreja, paga a manutenção sonora da igreja, paga as compras da igreja. Então a igreja, ela se mantém de dízimos e de ofertas, e a nossa congregação está precisando da gratidão do povo de Deus. Oferte e dizime com muito carinho, enquanto eu dou os avisos. Quarta-feira, no caso amanhã, culto na Vila Olímpica às 19h30, quinta-feira às 7 horas, oração. Sexta-feira, o segundo dia da campanha, sexta-feira forte do livramento. Sexta-feira forte foi uma bênção e essa vai ser também. Domingo, culto da família às 18h30. Lembrando que hoje é o encerramento do pedido, o último pedido das blusas. Eu sou o tabernáculo de Deus. Amanhã nós estaremos enviando os pedidos da igreja. Então, se você não comprou, a oportunidade é agora. Blusa preta, eu sou tabernáculo de Deus. Como eu já falei, nós estamos precisando da ajuda da amada igreja para pagar o aluguel da nossa igreja. Então, seja grato ao Senhor, ofertando e dizimando em o nome do Senhor Jesus. Não sabemos quanto vai entrar hoje, mas certamente no grupo da igreja nós estaremos falando, está faltando tanto, se alguém puder ajudar em forma de oferta, e aí a gente vai tratar no privado, para que amanhã a gente possa tirar o opróbrio da nossa igreja. Deus tem cuidado de nós, e nós devemos cuidar da obra do Senhor. Estenda as mãos para cá e fica de pé no nome de Jesus.
Senhor Deus eterno Pai, nós colocamos diante do Senhor os dízimos, as ofertas que são agradecimento do teu povo, a gratidão do teu povo no zelo, no cuidado da manutenção, na tua obra aqui em terra, nesse lugar que se chama tabernáculo, lugar da tua habitação, de culto ao Senhor, aonde nós cantamos e aprendemos de ti, te engrandecemos, mas também somos ministrados por ti. Repreende o migrador, devorador, cortador, destruidor, prejuízo, tudo que tranca, que amarra a vida do teu povo. Estabelece a bênção, o milagre e a vitória, e por suas infinitas misericórdias conceda livramento dos homens sanguinários, acidentes, assaltos, sequestros, epidemias, prejuízos do homem e da mulher que não tem o Espírito Santo de Deus, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, um grande e infinito amor de Deus, o nosso Pai que estás no céu, a comunhão, as consolações, os dons, o fruto, o fogo e todas as dádivas do Espírito Santo de Deus repouse sobre a amada igreja, e a igreja que crê diz: da paz do Senhor até o irmão, até sexta-feira forte do livramento, no nome de Jesus.